Olá, estudantes do 8º ano! Neste vídeo vamos falar sobre pronome relativo. Tenho certeza que você já ouviu falar de pronome relativo. Em algum momento apareceu pronome relativo. Já vi isso em alguma aula, já vi isso em algum vídeo, já vi professor falar, já li em algum livro. Claro, né? Você está no 8º ano, em algum momento já ouviu falar. Vamos então estudar um pouquinho mais, vamos aprofundar, vamos ver o que ele está iniciando, ele introduz que tipo de oração o pronome relativo. Vejam aqui então, eles têm a função de articular, relacionar enunciados, retomando uma palavra ou expressão mencionada antes. Sintaticamente, os pronomes relativos introduzem uma oração subordinada adjetiva, a qual exerce a função de adjunto adnominal. Observe, nos versos do poema Palavra de Prata, O Silêncio de Ouro, que de Rosina Murray, os pronomes relativos em destaque. Antes de chegar lá no Rosina Murray, vamos observar aqui o que está falando nesse texto aqui. Então, olha, ele está falando das orações subordinadas adjetivas, né? Então, o pronome ele faz isso, ele introduz a oração subordinada adjetiva. Ele vai introduzir essa oração, ele vai dar início a ela. E essa oração tem uma função de adjunto adnominal, né? E como nós temos aqui, como eu falei, uma oração subordinada adjetiva, o que ela é? É aquela que vai exercer a função de adjunto adnominal de uma palavra antecedente, uma palavra que vem antes, que pode ser substantivo ou pronome, e é introduzida pelo pronome relativo. Veja, o pronome relativo ele retoma, né, a oração subordinada adjetiva, ela faz a retomada de um termo anterior. Este termo ele só vai poder ser ou um substantivo ou um outro pronome. Ele nunca vai retomar, por exemplo, um adjetivo ou um verbo, não faz isso, não tem essa função. É a função de um nome, ela vai ter a função especificamente, então, de adjetivo naquela situação. Observem aqui, então, nessa oração, olha só, Salvador Dalí criou obras que intrigam. Né? Salvador Dalí é um pintor espanhol. E o que nós temos aqui nesse período composto? Duas orações, né? Salvador Dalí criou obras que intrigam a segunda oração. A segunda oração, ela tem, então, a função de adjetivo, porque está caracterizando esse termo obras. Como é que são essas obras? Que intrigam. Se eu trouxesse para um período simples, essas obras são intrigantes, perceberam? Que intrigam, intrigantes. É a função adjetiva que ela está trazendo ali. E na oração, o que o adjetivo faz? É o adjunto, ele torna-se um adjunto adnominal, caracterizando o termo obras naquele sentido. Então, ela está na outra oração. Por isso, quando eu tenho um termo numa oração que se refere a um termo da oração antecedente, eu falo que ela é uma oração subordinada. Temos duas possibilidades em relação às orações subordinadas adjetivas. Elas podem ou restringir uma ideia, ou elas podem explicar. Quando eu quero restringir uma ideia, ou seja, especificar, não aparece vírgulas. Quando eu vou explicar, deixar amplo, aparece entre vírgulas. Restritiva e explicativa, consequentemente, a classificação dessas orações, né? As restritivas, observem lá, os alunos que não alcançaram a média farão recuperação. Todos vão fazer recuperação? Não, só os que alcançaram a média. Como que eu sei? Porque não está entre vírgulas. Estão simplesmente restringindo. Se nesse mesmo modelo aqui, essa mesma período, eu utilizar a vírgula, olha o que acontece. Os alunos, vírgula, que não alcançaram a média, vírgula, farão recuperação. Nós temos uma explicativa, ou seja, todos farão a recuperação, não somente os que ficaram abaixo da média. Ou seja, todo mundo ficou abaixo da média, todo mundo vai fazer a recuperação. Belezinha? Nesse vídeo, nós falamos sobre o pronome relativo. Espero que você tenha gostado. Até breve!